O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match com a volta do nosso comendador Átila Yamarino para fazer a fagocitose do especial coronavírus. E aí, gente, bom, tá de volta. Tem bastante informação das últimas semanas para compartilhar com vocês. Espero que estejam todos bem. Nossa situação aqui no Brasil está melhorando em relação à Covid. Ou pelo menos essa tem sido a tendência, tirando os últimos dias que a gente teve um aumento de casos e mortes por aqui, mas que pode ter a ver com baixa de notificações durante o carnaval. Vamos esperar para ver se realmente a tendência continua, que seria muito bom. Mas tem algumas grandes mudanças que estão acontecendo no mundo todo. Boa parte delas para melhor, mas bastante coisa para a gente falar por aqui. Eu vou fazer um tour um pouco geográfico e a gente termina no estudo de casos sobre a origem do vírus, com resultados novos vindos da China, com bastante coisa de vários estudos independentes que aconteceram por lá, para a gente conversar. Então, antes de tudo, começando pela Europa, de onde dá para tirar uma tendência do que a gente está vendo em outros lugares do mundo. Os casos continuam caindo, mas, pegando a Dinamarca como exemplo, que foi um país que eu falei bastante por aqui recentemente, a Dinamarca está batendo recordes diários de óbitos por Covid agora, que ainda não seguem bem a tendência da redução de casos e de até hospitalizações que eles tinham visto durante essa onda da Ômicron. Então, o vírus está chegando em muita gente por lá, está se espalhando bem. Aparentemente ninguém lá está... Aliás, aparentemente as medidas por lá não estão sendo revertidas por conta dessa alta na mortalidade. Está dentro do acordo social de pau na máquina. As pessoas querem circular de novo e a gente vai tolerar essa situação, que a gente já conversou aqui em alguns episódios passados, que era para o que eles estavam arrumando por lá. Mas o número tem sido bem alto, o preço tem sido bem alto por conta disso. E, em parte, se discute se o que está acontecendo não é uma mudança na letalidade do vírus, da variante Ômicron, por conta da subvariante dela, BA2, que eu já falei algumas vezes por aqui. Então, a Ômicron tomou conta do mundo. 99% dos casos ou mais que têm sido estudados e sequenciados de gente com Covid são casos da variante Ômicron, como a Delta já tinha feito antes com a substituição de outras linhagens, e dentro da circulação da Ômicron agora tem essa subvariante, seria uma variante em outras condições, mas a Ômicron foi tão diferente que essa outra, mesmo sendo diferente, ainda é mais parecida com a Ômicron do que com o resto, e é chamada de Ômicron também, que é a BA2, que está tomando conta na África do Sul, na Dinamarca e em vários outros países, e que em laboratório, em animais, se mostrou uma linhagem mais grave, que causa uma doença pior nesses bichos do que a Ômicron que a gente tem aqui no Brasil e que a gente está acostumado a falar sobre como uma doença aí, entre aspas, mais leve. Não tem evidência em pessoas de que a BA2 é mais letal, é mais grave ou causa algum problema maior do que a Ômicron mais conhecida, mas fato é que na Dinamarca e em outros lugares onde ela está passando a predominar por cima da Ômicron, as mortes também estão aumentando, a situação está um pouco estranha. Eu vou falar um pouquinho sobre o Reino Unido também, onde isso acontece. Então a gente tem a Ômicron predominando, os casos caindo relativamente, onde ela passou, sinal de que a imunidade ainda continua protetora. Então quem pegou a Ômicron provavelmente não está pegando o BA2, a grande maioria das pessoas, mas tem essa tendência do aumento de óbitos que acontece na Dinamarca, que começa a aparecer em outros lugares de uma maneira meio estranha. De uma maneira meio estranha, como a gente pode falar sobre no Reino Unido. O Reino Unido chegou agora num ponto onde, em parte graças aos muitos casos de Covid, já que não estão com medidas de restrição tão fortes, a fatalidade da Covid
já está se equivalendo à fatalidade, ou melhor, à letalidade por infecção da gripe. Eu falei que essa tendência já estava acontecendo aqui, a gente falou sobre isso no final de dezembro, começo de janeiro desse ano, se eu não me engano, em que a situação no Reino Unido estava melhorando a ponto de que talvez no futuro as chances de alguém que pegasse Covid e morrer por Covid seriam chances parecidas com a chance de alguém que pegou gripe morrer por conta da gripe, e é justamente o que está acontecendo por lá agora nessas últimas semanas. Então essa fatalidade por infecção, dentro do número de infectados, por 1.000 infectados, mais ou menos uma pessoa morre de gripe, e agora mais ou menos uma pessoa morre de Covid no Reino Unido, um pouco mais do que isso, mas em torno disso são números próximos. É um forte sinal de que a gente está agora, graças à imunização, principalmente às vacinas, porque são as vacinas, é demonstrado isso no Reino Unido. O que fez subir a imunidade das pessoas por lá foi a vacinação, e é junto com isso que a gente vê essa queda na mortalidade da Covid. A situação deles está ficando muito boa ainda em relação a esse risco de óbito para quem pegou o vírus, né? Então o Reino Unido tinha abolido uma série de medidas de restrição, os casos foram para lá em cima, mas esses casos não implicaram em hospitalização e morte até aqui, por tudo que a gente viu. Algumas observações a respeito disso que são muito importantes. Reino Unido, assim como a Dinamarca, tem um alto índice de adoção da dose de reforço e usaram bastante tanto a vacina da AstraZeneca quanto a da Pfizer, as vacinas de RNA e de vetor, que são tipicamente mais protetoras em geral contra a Covid, e em particular com a Omicron agora, principalmente para quem tomou a dose de reforço. Então, para ter esse benefício, para você no seu país ver uma chance de óbito por Covid mais baixa, a ponto dela ser comparável com a da gripe, você tem que, entre outras coisas, ter dado dose de reforço suficiente na população mais velha, principalmente para garantir essa proteção para as pessoas. É o caso no Reino Unido. Não é o caso no Brasil, onde a gente está com uma adoção muito baixa de dose de reforço por aqui em relação a outra vacinação com a primeira e a segunda dose que a gente teve no país. A adoção aqui da dose de reforço está muito lenta. Outra coisa que tem no Reino Unido que a gente não tem por aqui, que faz muita diferença, é a adoção de tratamentos que realmente funcionam, principalmente de antivirais, principalmente do Paxlovid, que até aqui foi quem deu o melhor resultado para tratamento, também já falei em episódios passados, e anticorpos monoclonais, que são aqueles anticorpos que você produz em laboratório para reconhecer o vírus e atacar ele e proteger as pessoas. E isso acaba fazendo uma frente dupla, certo? Pelo lado dos infectados, a vacina vai diminuir a chance das pessoas pegarem Covid e de quem pegou precisar de hospitalização, e pelo lado das pessoas que, mesmo vacinadas ou que não se vacinaram, têm risco de ter mais complicações, de precisar de leito no hospital, de precisar ser internado e por aí vai, você tem o tratamento agora que reduz, segundo pelo menos para o Paxlovid, em torno de 90% as chances de hospitalização das pessoas. Então, para quem sobrou na outra ponta da proteção, que não tomou vacina ou mesmo tendo tomado a vacina não está tendo a proteção toda, e de repente é uma pessoa imunocomprometida, é alguém que não respondeu bem à vacinação, é alguém que está fazendo o tratamento, alguma coisa, e isso compromete o sistema imune, ou alguém que, apesar de ter uma resposta imune, não está barrando o vírus e teria uma complicação maior, dá entrada no tipo de tratamento do Paxlovid ou de outros antivirais, e essa pessoa não precisa mais de um leito hospitalar, ou não precisa ir parar na UTI, ou mesmo se estiver passando por isso, não vai ter uma situação tão grave. Então essas duas coisas são necessárias para se levar a mortalidade da Covid para algo mais próximo da gripe. E aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de tratamento adotado pelo SUS ainda. Então, estou fazendo essa ressalva aqui para saber que, para diferenciar que é uma situação que está mais confortável lá, não necessariamente isso é transponível para cá, e custa caro isso ser transponível, não só nas doses de reforço, mas também na chance de você comprar e ter o tratamento antiviral para distribuir em hospitais. Mas, se a tendência é continuar nessa direção, tudo ótimo, muito bom. Se as próximas variantes também responderem à vacina dessa mesma forma, bom para a gente, é sinal de que a Covid está entrando sob controle. Ainda tem uma outra diferença, que também acontece no Reino Unido, que é o seguinte: esse é o risco para quem pegou Covid ou pegou gripe morrer disso. E esse risco está ficando equivalente.
Um risco que não é equivalente e não deve ser equivalente pelo futuro próximo é o risco de pegar a dita da Covid ou a gripe. O vírus da Covid, o novo coronavírus, ele é muito mais transmissível, principalmente as últimas variantes. Então, a cada 1.000 pessoas que pegam gripe, uma tem chance de morte, ou 2 ou 3, e a mesma coisa a Covid, só que são muito mais pessoas pegando o Covid ainda, e mesmo fora de época, mesmo fora do inverno. Aqui no Brasil, por exemplo. Então, apesar da chance dos infectados terem complicações ser parecida, tem muito mais infectados com Covid. Ela ainda mata, num total, em números do mundo real, 4, 5, 10 vezes mais do que a gripe, pelo menos, mesmo no Reino Unido, onde essa equivalência está acontecendo. Aqui no Brasil, tem estudos que mostram que a gente deve ter por volta de 25 mil óbitos de gripe sazonal por ano. Então, o que acontecia ali nas temporadas de gripe anuais que a gente tinha até 2019, esse número de 25 mil óbitos já foi passado pela Covid ainda em fevereiro aqui no Brasil. Ou seja, ela está arrumando para ter de 5 a 10 vezes mais mortes do que a gripe ao longo desse ano de 2022, pelo menos. Então, por conta principalmente do número de infectados que pode ter, porque é um vírus mais transmissível. Então também fica essa ressalva. Por conta também da transmissão muito maior acontecendo, a gente consegue ver, infelizmente, outras coisas, como descobrirem nos Estados Unidos que a eficácia contra casos de Covid para crianças de 5 a 11 anos que tomaram a vacina da Pfizer ser mais baixa do que a eficácia para adultos, o que surpreende, mas tem uma boa explicação por trás. E não é tão preocupante, porque essa eficácia que caiu é a eficácia contra casos de Covid. Então, o risco da criança pegar Covid. A eficácia para hospitalização, a eficácia que você mede qual a chance da pessoa desenvolver uma coisa mais grave e precisar de leito e por aí vai, continua muito alta mesmo para essas crianças. Essa diferença na proteção parece ser um resultado irônico da maior segurança dessas vacinas, ou melhor, da maior preocupação com a segurança dessas vacinas, dessa vacina em particular da Pfizer, para as crianças de 5 a 11 anos, porque a dose de princípio ativo que tem nessa vacina é menor do que a dose de adultos, de adolescentes e adultos. Como a massa corpórea das crianças é menor, a vacina da Pfizer tem RNA lá dentro, ela tem uma molécula que o nosso corpo vai interpretar como informação para produzir proteínas do vírus, então é um princípio ativo, e justamente por conta da segurança que se oferece para crianças, que a gente busca sempre uma segurança maior para medicamento para crianças, vacinas entre os medicamentos, a dose de princípio ativo para essa faixa etária é menor, e pelo visto ela induz menos anticorpos e menos proteção para a infecção do vírus, mas ainda induz uma proteção suficiente para ter a tal da imunidade celular, que é o que impede o vírus de tomar conta do corpo e causar um caso mais grave. Então, e além de tudo, a vacina está enfrentando agora a Omicron de cara, que é a variante mais transmissível e com mais escape vacinal que a gente teve até aqui. Então, teve essa diferença por conta da dose nas crianças. É parecida, é uma diferença análoga ao que aconteceu com as crianças mais novinhas ainda, de 2 a 5 anos, e o teste de uma dose ainda menor que está sendo feito com elas, onde a Pfizer viu que as crianças não respondiam tão bem por ser uma dose tão mais baixa de princípio ativo. Então, você tenta fazer uma coisa mais segura, mas acaba sendo tão diluída que você não tem a resposta que você tem para outras idades. E aí, para 2 a 5 anos, a proposta do teste que eu já comentei por aqui acabou sendo para esse regime de vacinação ser feito com 3 doses, ao invés das 2 doses do curso normal de vacinação de adultos, para poder despertar essa resposta maior. E talvez isso aconteça também aí com a faixa de 5 a 11 anos ou de 5 a 17 anos, por conta dessa dose diferente da Pfizer. Vamos ver como é que isso vai ser, mas a proteção até aqui segue boa de qualquer forma para o que realmente importa, que é a parte de hospitalização, que é o que a gente busca evitar com a vacina. Além dessa diferença da vacinação, aliás, ainda falando de uma diferença de vacinação, a gente está vendo agora na Ásia o preço caro de regiões, em particular de Hong Kong, de não ter apertado na vacinação. Então a gente já falou em outros episódios do Xadrez que muitas regiões da Ásia e do Pacífico e da Oceania que tinham adotado a política de Covid-0 até a variante Delta não estavam conseguindo sustentar essa política de evitar todos os casos de Covid com a Omicron.
Então foi o caso da Austrália, foi o caso da Nova Zelândia, foi o caso de Singapura, foi o caso do Vietnã, que quando chega uma variante tão mais transmissível assim, o vírus fura as barreiras e acaba circulando nos países, e aí muitos países abandonaram essa estratégia de evitar todos os casos de Covid, que praticamente só a China segue fazendo agora em grande escala. Mas na maioria desses lugares, Singapura, Austrália, Nova Zelândia, apesar dos casos estarem subindo e estarem muito mais altos do que já foram até aqui, porque não tem mais como segurar o vírus como faziam antes, a vacinação garante que, apesar de ter muitos casos, os óbitos não estão altos nesses lugares. Mas quem ficou para trás nessa, curtiu o fato de não ter vírus, mas agora paga o preço por não ter trabalhado para, junto com isso, fazer uma boa campanha de vacinação, é Hong Kong. Hong Kong está num auge de casos e de óbitos agora acontecendo, equivalentes a gente vê aqui no Brasil. É uma cidade com poucas pessoas em relação ao que tem um país como o Brasil, mas eles estão vendo que seria equivalente a gente ver aqui no Brasil por volta de 8 mil óbitos diários. É isso que está acontecendo por lá. A maioria desses óbitos concentrados em idosos, a maioria deles em idosos não vacinados, em grande parte em idosos de casas de repouso, porque aí, né, num lugar fechado, onde tem equipe que trabalha em diferentes asilos ao mesmo tempo, em diferentes casas de repouso, circulando o vírus vai circular mesmo e vai infectar muita gente, principalmente se a vacinação for baixa. Hong Kong não teve uma boa adoção de vacinas para idosos, e mesmo se ela for boa, como a gente já falou várias vezes por aqui, por conta da imunidade deles ser mais deprecada com o tempo, eles têm mais risco, mais chance de pegar o vírus, mais chance de ter complicações e mais risco de morte. Mas, para piorar isso tudo, não teve uma campanha forte de vacinação entre os mais velhos em Hong Kong, não teve uma boa adoção de dose de reforço, o que é o necessário principalmente em idosos para ter uma boa proteção contra a Omicron. E o que não ajuda eles também é que a vacina mais adotada inicialmente foi a Coronavac, que a gente já está vendo que não tem a melhor proteção contra a Omicron. Então, para pegar o caso aqui do Brasil e do Chile, a gente teve uma adoção de vacina mais cedo com a Coronavac. Ela deu uma ótima proteção para as pessoas, para os idosos principalmente, ao longo de 2021. Aqui no Brasil tem estudos e estudos mostrando que a gente evitou dezenas de milhares de óbitos por conta da Coronavac, principalmente, que foi adotada nessa faixa etária aqui, já que a Pfizer, que tinha sido ofertada antes, não estava sendo comprada pelo governo federal. E a gente viu essa redução acontecendo, mas de lá para cá o vírus mudou e, infelizmente, essa vacina inativada foi uma das que mais sofreu com a fuga do vírus, com o escape imune do vírus até aqui. Por isso que a gente tem recomendado a dose de reforço, principalmente para os idosos, principalmente para quem tomou a Coronavac, e é por isso que o Chile e outros lugares estão adotando uma quarta dose, que seria a segunda dose de reforço, que no caso dos idosos são 2 doses aí de RNA, 2 doses da Pfizer, em cima das 2 doses da Coronavac, para poder ter uma proteção contra a Omicron. Isso não aconteceu em Hong Kong, e assim como o Chile viu um aumento de óbitos de internações e óbitos entre quem só tomou as 2 doses de Coronavac, que não é tão alto quanto o aumento de óbitos que tem entre quem não se vacinou, mas enfim, contribui para o número. Isso tudo se juntou em Hong Kong. Então Hong Kong está vendo muitos idosos não vacinados, morrendo de Covid principalmente, mas também tem sobrado alguns idosos vacinados, principalmente aqueles que não tomaram dose de reforço, morrendo de Covid por lá, porque não fizeram outra parte. Então, reflete muito do que a gente fala sobre as estratégias de prevenção lá em 2020, 2021, que é fechamento, isolamento, lockdown, essas coisas seguram por um tempo os casos, elas adiam os casos, mas isso não dá uma proteção para as pessoas, não torna as pessoas imunes ao vírus. O que torna as pessoas imunes ao vírus é principalmente a vacina ou pegar a doença, pegar a Covid, mas aí com todo o risco, né, da Covid. Então não faz muito sentido você querer se proteger da Covid pegando Covid. De qualquer jeito você está se arriscando. É melhor tomar a vacina, que vai te dar uma proteção muito mais segura, como a gente está vendo pelos outros países todos que eu falei até aqui. Mas Hong Kong não fez isso. Hong Kong fez o fechamento, conseguiu manter o vírus fora, mas talvez por as pessoas estarem se sentindo seguras. Não sei dizer para vocês como é que é a campanha de vacinação por lá, ou a interação entre o governo chinês e o governo de Hong Kong para promover a vacinação. O que acontece é que, na falta dessas pessoas terem se vacinado, agora que o vírus rompe a barreira e circula nessas pessoas,
os casos são graves e a gente está vendo essa onda enorme de óbitos, que os países que correram atrás da vacinação junto com o fechamento, como os países Nova Zelândia, Austrália e Singapura, fizeram. Então, nesses outros, os casos subiram, mas os óbitos não. Em Hong Kong, os óbitos subiram e muito, mostrando que a Omicron só é leve onde as pessoas estão vacinadas e estão imunizadas. E o que tornou ela leve é a imunização, porque senão estava todo mundo passando pelo mesmo que eles. Agora, mudando de continente, aproveitando os Estados Unidos para falar de uma outra parte de estratégia, o governo americano começou agora com a proposta de continuidade do plano contra a Covid deles, com tudo que eles podem fazer para não precisarem fechar por conta da Omicron agora e por conta de futuras variantes. É uma proposta cara, de novo. Se não me engano, o plano que o Biden apresentou deve custar por volta de 30 bilhões de dólares. Tem quem estime que custe muito mais. E eu vou chamar aqui do plano... Eu estou fazendo a minha parte, vocês que se virem, para explicar o que isso quer dizer. Que é basicamente o seguinte. Muito da resposta contra a Covid, que acontece no mundo inteiro, envolve vacinação, envolve teste, envolve atendimento das pessoas dentro de uma rede pública unificada de hospitais, dentro de um sistema de saúde público que dá conta de fazer tudo isso a um preço mais baixo e ter principalmente a dinâmica de distribuição de vacinas. Eu digo principalmente no sentido de ser o que está atrasando os Estados Unidos e de ser o que deu muito trabalho para eles. Parte de porque não tem hesitação vacinal no Brasil, como em países europeus e principalmente como nos Estados Unidos, é porque aqui as pessoas estão acostumadas a ir no posto de saúde e a ouvir os profissionais de saúde e acreditar no que eles falam. E enquanto profissionais de saúde falam que as pessoas deveriam se vacinar, elas seguem se vacinando, onde você tem essa cultura de uso de uma rede pública de saúde. Dentro dos Estados Unidos, não tem esse tipo de estrutura, eles têm muita dificuldade para distribuir as vacinas, tiveram que contratar rede particular para fazer isso, e se eu não me engano eu já falei por aqui, mas isso gerou um desperdício insano de doses de vacina, leva à falta de atendimento em algumas regiões onde você não tem uma boa infraestrutura e a desconfiança da população que nunca viu um negócio ser dado de graça dessa forma e não vai ser dessa vez que vai acreditar e fazer isso. Então, parte da solução do problema por lá envolveria ter uma rede pública de saúde e ter acesso à saúde pública para as pessoas. Não é a estratégia que estão adotando. Não é também a estratégia de convencer quem não se vacinou a se vacinar. A estratégia é dar soluções e deixar por conta das pessoas escolherem se elas vão querer isso ou não. Que tipo de soluções? Uma parte importante dessa proposta é o test and treat que eles falam, que seria além dos testes que as pessoas agora podem pedir e receber em casa. O governo americano tem feito isso, você pode entrar no site lá e pedir o autoteste para fazer em casa, entre aspas aí de graça, para depois sair, circular tranquilo de ter ou não ter o vírus. Deve ter tido engasgo, se não me engano tem faltado o teste, então não é a distribuição livre e à vontade também que está rolando. Também estão distribuindo máscaras para as pessoas, máscaras PFF2 de qualidade para o pessoal poder usar e se proteger, para quem quiser. Mas seria o caso de, por exemplo, quem testou positivo em casa ou quem não fez o teste em casa poder chegar numa farmácia, fazer o teste para a Covid e, se testar positivo, já ter o antiviral disponível na farmácia, como o Paxlovid, para tomar e não precisar nem ir parar no hospital e nem ser internado, nem nada. A princípio, isso é uma estratégia para você não deixar as pessoas terem complicações e isso certamente alivia o sistema de saúde privado ou público aí, com menos gente sendo internada. Mas isso aí é você estar jogando dinheiro para tentar não impedir o vírus de circular, mas sim impedir as pessoas de terem mais complicações com o vírus circulando. Tem N problemas nessa estratégia. Assim, é uma solução. As pessoas testarem, terem tratamento dessa forma precoce aí, porque acabou de testar, descobriu que está com o vírus e toma para não precisar ir parar no hospital, é uma boa forma de você não ter pessoas sendo internadas com vírus, especialmente se você usar um tratamento que funciona, como é o caso dos antivirais, como não é o caso do kit Covid aqui no Brasil, com ivermectina, cloroquina e outras coisas. Mas isso é uma saída cara e é uma saída bruta para você tentar impedir o vírus de circular e as pessoas de pegarem isso. Que aumenta as chances de ter vírus resistente ao tratamento, porque aí, né, se você está se tratando, assim que você descobre que tem o vírus, você vai barrar a transmissão dele, ótimo, é bom você impedir os próximos casos de Covid.
ainda mais na falta de máscara e outras coisas estão sendo abandonadas em muitos lugares, mas isso também vira uma pressão evolutiva agora, porque se o vírus aprender a escapar do tratamento, ele continua infectando a pessoa e depois é transmitido e passa para mais outras pessoas. Então isso é um mecanismo de seleção para a resistência. É como se todo mundo que acha que está com bactéria, ou todo mundo que testou positivo por alguma bactéria na garganta, já sai da farmácia com antibiótico, pode tomar e vai para casa. Funciona, trata, mas é você pedir para isso funcionar por um tempo e depois deixar de funcionar porque o vírus se tornou resistente ao tratamento. Mas é o que o país faz quando não querem fazer as pessoas escolherem se vacinar, forçar a escolha de vacinas em quem não quer se vacinar, o que seria um caminho. A vacina é um caminho muito mais direto de impedir que as pessoas peguem o vírus e de diminuir a necessidade delas precisarem de um tratamento para não precisarem serem hospitalizadas. E falando em vacina, parte desse plano também envolve a aceleração do desenvolvimento de vacinas contra variantes. O plano prevê que em 100 dias ou menos de uma detecção de uma variante, a vacina já esteja disponível para a população poder tomar em seguida para se proteger. É uma aceleração enorme, tá? Esse daqui é um processo que até aqui foi acelerado na Covid, teve a operação Warp Speed, teve a aceleração do desenvolvimento e por aí vai, mas esse desenvolvimento levou mais de 300 dias, quase 400, em relação à Covid ao longo de 2020 e 2021, então é acelerar o processo já mais acelerado, o que dá para fazer aí, tá, de forma segura e com bastante cuidado, porque agora que a gente já tem as vacinas com bilhões de doses aplicadas contra a Covid, o mecanismo básico da vacina já está aí disponível, já está muito testado, comprovado e continua sendo acompanhado. A questão seria mudar um pouco da formulação dessas vacinas, mudar, por exemplo, algumas letrinhas do RNA presente numa vacina de RNA como a Moderna, que foi desenvolvida nos Estados Unidos, e a mudança química aí ela é relativamente simples e o resultado do RNA que você vai injetar nas pessoas vai se comportar da mesma forma de antes. Vale testar, claro, para comprovar isso, mas não é nenhuma mudança dramática ou qualquer coisa que precise, que assuste o que vai vir depois. Eu tomaria uma vacina dessas renovada em teste, muito tranquilo, já tendo tomado as outras, porque é algo muito próximo mesmo. E a mudança é uma mudança de posição de uma molécula em relação à outra no RNA. Então é possível você fazer isso dessa forma. E é um programa que é possível de acelerar aí em poucos dias, para 100 dias, pouco em relação aos outros, como eu já disse, né, ao desenvolvimento normal de vacinas, para levar isso para as pessoas de forma bem segura. É ótimo ter esse tipo de plano já em mente, porque devem vir outras variantes pela frente, e isso vira uma carta na manga já. A grande questão é, 100 dias pode não ser o suficiente para impedir a variante. Se a gente for lembrar aqui, a Omicron está completando 100 dias de detectada por volta de agora. Ela foi detectada ali no meio de novembro, aí você tem 30 dias para o meio de janeiro, para o meio de dezembro, 30 dias para o meio de janeiro, 30 dias para o meio de fevereiro. O grosso da onda da Omicron aconteceu em menos de 100 dias. Ter a vacina agora já é depois de grande parte do estrago ter sido feito. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente para as próximas variantes. O vírus tem ficado cada vez mais transmissível. Se a gente tivesse uma variante que causa mortes, como as outras causam, e que escapa mais da vacina, a gente teria visto 2020 e 2021 juntos em menos de 100 dias. Então, é importante acelerar o desenvolvimento de vacina contra variantes? Com certeza, e isso muito provavelmente, quase garantidamente, deve ser útil no futuro e a gente vai tomar uma vacina dessas alguma hora. Acho bastante provável. O que não acontece é que isso não garante que vai ser possível conter a próxima variante com uma vacina dessas que leva 100 dias para estar disponível no seu braço. Isso levando em conta, né, que é como se depois de 100 dias todo mundo pudesse tomar essa vacina em qualquer lugar, ignorando aí a logística de distribuição, faixa etária, vacinação, 2 doses e todo o rolo das pessoas irem se vacinar. Então é uma aceleração importante, é agilizar um processo que levaria tranquilamente mais de 1000 dias para outras doenças, que levou por volta de 300 dias para a Covid até aqui, para 100 dias, é um ganho de tempo muito bom, que é possível e é seguro agora que a gente já tem essas vacinas testadas, mas pode não ser suficiente. Então, né, nesse sentido,
a gente pode contrastar Estados Unidos e China com as medidas contra a Covid como um país tentando eliminar o problema da Covid, não deixando o vírus entrar, ainda fazendo teste em todo mundo, mantendo todo mundo com máscara, mantendo restrições, parando e gastando por parar, gastando para evitar que o vírus circule, bilhões também de dólares ou da moeda que você quiser usar para comparação, e outro país falando a gente vai deixar o vírus circular e vai gastar dinheiro para as pessoas não precisarem de leito hospitalar e para morrer menos gente, que é o caso dos Estados Unidos. O que ainda tem levado a uma morte de por volta de 1.000 pessoas por dia, ainda vai levar o país a atingir a marca de 1 milhão de óbitos por Covid por volta do mês de abril deste ano, e deixa de fora um grande problema, que é o problema da Covid longa e das pessoas que continuam com sintomas depois de terem Covid. Tem gente aí que vai pegar Covid, não vai fazer o teste nem em casa, nem na farmácia, não vai nem ter acesso ao medicamento contra a Covid, porque nem sabe que pegou, mas que mesmo assim vai ter problemas neurológicos, vai ter problemas motores, vai ter problema de coagulação, de inflamação do sistema circulatório e outras coisas, e maior risco de óbito por um bom tempo depois de pegar a Covid, sem saber que pegou. Tá? Então, parte desse plano envolve, se eu não me engano, não está no orçamento, mas eles dizem que tem que entrar no planejamento, a criação de centros de acompanhamento para poder fazer a recuperação de pessoas com Covid longa, mas esse tipo de plano não elimina a chance das pessoas pegarem a Covid, terem a Covid longa e precisarem de acompanhamento depois. Para dar um resultado recente que fala sobre isso, no Reino Unido tem um estudo muito legal, onde eles acompanham já há alguns anos as mudanças no cérebro de várias pessoas. São estudos longitudinais. Você escolhe um grupo, recruta as pessoas e aí você passa 5, 10, 15 anos acompanhando essas pessoas para ver o que muda. E isso foi muito importante na Covid, porque hoje em dia, se você quiser ver o que o vírus altera nas pessoas, você recrutando as pessoas agora para acompanhar, já está vendo pós-alteração o que acontece. Enquanto nesse estudo longitudinal eles tinham imagens de mais de 700 pacientes do cérebro dessas pessoas antes delas pegarem Covid, e podem comparar agora com depois delas pegarem Covid. Então é um resultado muito mais robusto. E você não foi atrás só de quem pegou Covid, você está acompanhando essas pessoas por outros motivos, então não dá nem para dizer que você só está pegando quem se arrisca, quem pegou e não se vacinou, ou isso ou aquilo. E o que eles viram acompanhando essas centenas de pessoas foi que quem pegou Covid teve alterações do cérebro, teve perda de matéria escura ou matéria cinza no cérebro, que são os neurônios, teve complicações de cicatrização e comprometimento do centro olfatório do cérebro, e além disso, quem teve Covid, independente de se precisou de hospitalização ou não, então mesmo quem não teve Covid grave, teve uma redução do volume de massa cerebral. Teve uma queda do tamanho do cérebro, de por volta de 2% na média, se não me engano, mas é uma média, envolve gente que teve mais ou menos do que isso. São pacientes com mais de 50 anos que são acompanhados aí, tem que fazer essa ressalva, porque esse é o grupo que o estudo já acompanhava, mas essas pessoas tiveram uma redução do tamanho do cérebro delas. Isso é para dar um dos sintomas, uma das consequências da Covid, e por quanto tempo a gente não sabe. Provavelmente isso será permanente, porque esse tipo de alteração, em especial no cérebro, em especial nessa idade, não é a coisa mais reversível que tem. Mas até aqui o que a gente pode dizer é que isso é ao longo de dezenas ou centenas de dias, porque é o tempo que essas pessoas foram acompanhadas. E ninguém falou sobre que tipo de mudança cognitiva isso traz, se gera algum comprometimento ou não do desempenho dessas pessoas, cognitivo por algum sentido. Nem estou falando que todo mundo que pegou Covid vai perder cérebro com isso, mas é uma coisa que pode acontecer, é importante a gente levar isso em conta. E quando você tem uma medida de saúde pública, como a dos Estados Unidos, que fala, vou deixar o vírus circular, quem não quiser se vacinar não vai se vacinar, quem quiser ter Covid vai ter Covid, você leva isso na outra ponta, que é um número alto de óbitos e de gente com sequelas, que entre outras coisas vão envolver aí comprometimento, por exemplo, do cérebro. Né? E juntando as duas coisas, essa postura dos Estados Unidos de falar vamos dar tratamento, teste, máscara e cada um por si, e essa postura do Reino Unido de falar, olha, agora a gente deixou o vírus circular, mas com o tratamento e com tudo, essa doença já é comparável a uma gripe em termos de fatalidade ou de letalidade por casos, a gente caminha para ter a Covid como uma doença negligenciada,
como se trata a tuberculose, a malária, o HIV e outras doenças no mundo, como a dengue, inclusive, que a gente tem aqui no Brasil, que é a medida em que quem tem dinheiro vai poder ou estar de máscara, ou tomar uma outra dose de reforço, ou tomar um antiviral e não precisar de hospitalização, isso deixa de incomodar, deixa de ser um problema, e esse problema fica acumulado e vai sendo carregado por quem é mais pobre e não pode evitar isso, né? A gente tem isso aqui no Brasil. Você pode pegar uma cidade... Eu nem vou citar nomes de cidades aqui para não dizer que eu estou perseguindo prefeitos, porque isso acontece em vários períodos diferentes, mas enfim, a gente está em ano eleitoral, eu não quero sair favorecendo ou atacando alguém aqui por conta disso. Mas você pode pegar cidades, eu acompanhei grupos de estudo aqui em São Paulo que fizeram isso, que a gente monitorava onde aconteciam os casos de dengue em cidades litorâneas, do interior do estado e por aí vai. E o que você descobre com a dengue é que quem pega dengue, quem morre de dengue, quem tem complicação de dengue, está muito mais concentrado nos bairros mais pobres do que nos bairros mais ricos, porque nos bairros mais ricos, mesmo se a prefeitura não atende, eles se organizam, bancam o carro do fumacê e não tem pernilongo, não tem mosquito para transmitir a dengue. E quando você encontra casos de dengue aí, muitas vezes são as pessoas dos bairros pobres que estão indo trabalhar aí, e não necessariamente os moradores dessas regiões. E aí você deixa de ter um problema com a dengue, entre aspas, porque ela passa a afetar muito mais quem decide muito menos. Com essas medidas dos Estados Unidos e do Reino Unido, entre outras, a gente começa a ver esse tipo de mudança da Covid. Na ausência de novas variantes que escapem muito da vacina, nesse ritmo que a gente vai agora, com a vacina dando uma proteção boa ainda, mas não de 100%, e com as pessoas dependendo de outras coisas como os antivirais, de países ricos como a Dinamarca continuarem falando que está tudo bem, a gente não precisa se preocupar, e países mais pobres do continente africano continuando sem vacina e com muito mais gente morrendo, porque sai do radar e deixa de ser uma preocupação garantir que não tem Covid no mundo, e a preocupação passa a ser tratar bem quem está nos países mais ricos que eventualmente tenha Covid, né? Então, dando uma perspectiva de longo prazo do que a gente pode ver com esse caminho de gastança para manter o vírus sob controle, como é o caso dos Estados Unidos, do Reino Unido e de outros lugares que a gente falou. E agora, saindo dos casos em humanos, para voltar a falar um pouquinho da Omicron em outros lugares, eu vou dividir o estudo de caso aqui com duas coisas, uma mais breve, que são os veados com Covid, com o coronavírus, e vou terminar falando sobre novos resultados da origem do vírus no mercado de carnes de Wuhan. Para falar dos veados primeiro, dois estudos importantes saíram recentemente, ainda não estão publicados os dois, mas são de grupos grandes, são resultados sólidos, já vou comentar com vocês por aqui. Encontraram nos veados de Ontário, no Canadá, que é a região ali de Toronto, a região mais próxima do leste americano, na maioria dos bichos coletados encontraram o coronavírus circulando entre eles, especificamente a variante alfa ainda, sinal de que o vírus entrou lá atrás no começo do ano passado, mas continua nesses bichos circulando, e tanto a gente tem evidência de que eles estão circulando nesses bichos que encontraram mais de 50 mutações diferentes nesse coronavírus do que a gente acompanha em humanos. A grande maioria dessas mutações recentemente com mutações específicas de bichos que não acontecem em humanos, no caso aí dos veados, o que é um sinal forte de que o vírus está estabelecido permanentemente nessa população, circulando, sendo transmitido e acumulando mudanças e divergindo, mudando em relação ao vírus humano. Esse tipo de divergência evolutiva é super comum em vírus, é super esperado porque a evolução acontece, funciona, que é o que você tem quando uma mesma população, uma população ancestral, passa a viver em condições diferentes. Nesse caso aí a população ancestral é a variante alfa, e as condições diferentes são ela ter circulado entre humanos e ela ter circulado entre os veados, que vão ter outros receptores, que vão ter um sistema respiratório diferente do nosso, que vivem em outras densidades e que tem uma população muito menor do que a nossa. Tanto que na nossa população a alfa já foi praticamente extinta, mas ela continua presente nos veados. Se a gente for tomar a lição do vírus da gripe, para entender isso foi o que aconteceu com os suínos. O vírus da gripe, o H1N1, se estabeleceu entre os porcos lá em 18, continuou evoluindo dentro dos porcos, divergindo, mudando em relação ao nosso H1N1, e décadas depois ele já tinha acumulado mudanças suficientes
para o nosso sistema imune não reconhecer mais aquele vírus que mudou completamente, como se ele falasse uma outra língua já para o nosso sistema imune. E aí a gente volta a se tornar vulnerável ao vírus de porcos, porque deixamos de conviver com aquele vírus que já mudou tanto. E ele volta a causar casos em humanos, como a gente viu em 2009, o vírus entrando na população humana vindo de suínos. E é um vírus que já foi humano. A mesma coisa pode acontecer agora com o novo coronavírus. Ele segue dentro dos veados, acumulando mutações. De repente, daqui a 5, 10, 15 anos, as pessoas não têm mais tanta imunidade contra a variante alfa que foi para lá dentro. O vírus já acumulou outras mutações em humanos e outras diferentes nos veados. E talvez lá na frente ele possa voltar a causar casos em humanos e circular entre nós. Então, é um sinal importante de se acompanhar, mostrando que provavelmente os veados e outros bichos vão se tornar reservatórios do coronavírus com essa diferença. Já falei várias vezes que isso pode acontecer por aqui e a gente está tendo sinais mais claros disso. Outras coisas que acendem esse alerta é porque na região de Ontário, no Canadá, eles estão fazendo teste e sequenciando o vírus das pessoas que testam positivo, e tem um caso em humanos nessa região de uma pessoa com um vírus que parece ser essa variante alfa com as mudanças dos veados. Então não tem evidência desse vírus sendo transmitido entre humanos, mas pelo menos um caso do veado para humanos de novo, ou o primeiro caso de veados para humanos parece ter acontecido por conta dessa pessoa. Provavelmente tem outros, porque dificilmente você consegue pegar de primeira a única pessoa que passou por isso, mas não parece ser uma transmissão bem estabelecida, o que está acontecendo com frequência, só que deixa aí o alerta da possibilidade disso acontecer. Então o vírus está lá estabelecido, mas pode talvez voltar para humanos, e a gente já vê sinais que isso deve acontecer, sim. E enquanto isso, em Nova York, no estado de Nova York, não na cidade, o estado tem uma parte com mata enorme lá para dentro, para cima, que também vai nessa direção da região de Ontário, encontraram veados com a Omicron, com outra variante, com a nossa variante mais recente aqui, também estabelecida entre eles. Então, já era. O vírus está saltando para esses bichos e está ficando por lá, e a gente tem amostras aí disso acontecendo várias vezes, e dele acumulando outras mutações diferentes das mutações de humanos. Devem se tornar um reservatório. Não sei dizer para vocês quão importante vai ser esse reservatório. Essa importância vai ser dada por qual é a facilidade que o vírus tem para saltar de volta para humanos e o que ele causa quando ele volta para a gente. Isso a gente só vai ver em capítulos futuros. E se algum dia resolverem desenvolver vacina para veados, não vai ser a primeira vez. A gente tem vacinas para animais selvagens, animais silvestres, como a vacina da raiva, que é aplicada em regiões onde você tem muitos casos de raiva entre os bichos periurbanos que ficam ao redor das cidades, para impedir a transmissão, inclusive para os bichos, para cachorro, gato, para os bichos urbanos. Então não seria a primeira vez que a gente estaria vacinando outros bichos para nos proteger de uma doença que ou já começou conosco, ou pelo menos a gente ajudou bastante a circular e chegar nesses bichos. E para completar o estudo de caso, saíram novos resultados de várias fontes, reforçando muito que o mercado de carnes de Wuhan deve ter sido sim o ponto de origem da pandemia. O que saiu de lá para cá de importante? Bom, quando teve o problema, quando começaram a descobrir os casos no final de 2019, em dezembro de 2019, que se ligaram que muita gente que estava com Covid, que nem tinha esse nome na época, tinha passado perto do mercado de carnes, e esse mercado já foi muito estudado e acompanhado. Tem mais de um virologista que já foi visitar especificamente lá para tirar foto e ver o que acontece, porque você tem vários bichos diferentes convivendo juntos em gaiolas com pessoas, e entre eles é a situação perfeita para o vírus poder saltar entre espécies. O mercado já era um lugar suspeito para isso, então o que acontece foi que as autoridades foram lá e tiraram os bichos todos. Então quando começou a estourar os casos de Covid, provavelmente para evitar problemas e alguém tentando aí limpar a sujeira que fez, no sentido de não ser o foco das atenções, quando os agentes de saúde do próprio CDC chinês foram visitar esse mercado, já não tinham mais bichos sendo vendidos por lá. Os bichos já tinham sido recolhidos e ou levados embora ou sacrificados. Então o que acontece foi que eles só fizeram coletas ambientais para procurar o coronavírus. Mas, como não fizeram o sequenciamento dos bichos, como a gente não tem coleta de sangue ou do que for dos animais que estavam lá,
a gente fica nessa incerteza sobre como a coisa estava circulando. De qualquer forma, também não sei dizer para vocês por que demorou tanto para esse resultado sair, mas foi publicado agora as primeiras sequências dos vírus que foram coletados pelo CDC chinês no final do ano de 2019 e no começo de 2020, com as amostras ambientais, aí, com a coleta de passar o cotonetezinho CSI na gaiola, no chão, no balcão e nas coisas que tinham lá no mercado todo. Foram trocentas coletas, centenas de coletas de material ambiental do mercado todo, e foi publicado agora de onde vieram as coletas positivas e quais as sequências de vírus que tem lá dentro. E isso é muito importante, porque até aqui a gente não tinha uma evidência tão clara do que tinha sido coletado no mercado. A gente tem duas linhagens grandes do SARS-CoV-2 que causa Covid. Tem a linhagem A e a linhagem B. Então, quando a gente falava a linhagem B1117, que ganhou o nome de alfa, a linhagem B 1156 ou 1126, que virou, se não me engano, a gama, já até esqueci os números delas. A gente está falando B porque é a linhagem B que veio lá do começo da pandemia já. E até aqui a gente só tinha evidência de uma delas, do mercado. Algumas evidências em pessoas que passaram por lá, mas do mercado mesmo coletada, se não me engano, só a linhagem A. Nas amostras ambientais agora, com as sequências publicadas, a gente consegue ver as duas linhagens presentes no mercado, com um pouco de distância de espacial entre elas e com algumas mutações de diferença. Então, são sinais claros de que o evento de transmissão estava acontecendo lá, as duas linhagens estavam presentes, muito provavelmente, nos bichos do mercado, e uma evidência forte na direção de que podem ter sido duas introduções diferentes do vírus nas pessoas, no ambiente e no que virou a pandemia até agora, via o mercado, que é o argumento do pessoal que publicou isso. Vou juntar com os outros dois resultados e falo para vocês o que isso implica. Outro resultado é que começou a ter o rastreio espacial das pessoas com Covid, dos primeiros casos de dezembro e janeiro. E o que viram é o seguinte, tanto por rastreio de entrevista do pessoal da OMS, que visitou lá e foi atrás de quais eram os primeiros casos, quem estava com isso, quanto depois o cruzamento dos dados de quem teve sintomas e quem buscou atendimento médico com o Weibo, que é a rede social que eles mais usam lá, para ver onde essas pessoas estavam. E as duas coisas batem. O pessoal da OMS que visitou identificou os primeiros 164 casos que aconteceram ali em dezembro de 2019. Ainda faltam resultados sobre novembro, que é quando os casos parecem ter começado de fato. Mas eles conseguiram chegar nesses 164 casos e a maioria desses casos acontecem ao redor do mercado de carne. O nome completo do mercado é o Huanan Seafood Wholesale Market, né? Seria mercado de pescado e carne. O Mercadão, o mercado de pescado, meio que como o CEAGESP aqui em São Paulo, se ele tivesse, ou CEASA, se ele tivesse, além de peixes sendo vendidos, gente vendendo, nesse caso aqui, raccoon dog, que é cachorro guaxinim, e outros bichos silvestres que a galera come, né? Imagina se você fosse no Mercadão da Lapa, no Mercadão de Pinheiros, para falar os mercados de São Paulo, tá, gente? Desculpem ser uma coisa tão paulista-cêntrico. Mas se fosse no mercado desses, que além de tudo tivesse gente lá vendendo tatu, cotia, pato, tartaruga, vivos. É o caso desse mercado na China, e o que eles viram aí é que as pessoas com Covid, ou as pessoas que testaram positivo para o vírus, né, na época não tinha nem o nome de Covid, ficavam principalmente ao redor do mercado. E além da evidência do pessoal da OMS que chegou nesses 160 casos, um outro grupo de pesquisa foi atrás dos casos de pessoas com problema respiratório, com problema que estavam buscando auxílio, atendimento médico, e eles viram que em janeiro e fevereiro esses casos estavam concentrados, os mais de 700 que eles acompanharam, estavam todos concentrados também ao redor do mercado de carnes. Então, tantos casos de gente que teve o vírus, que testou, e o pessoal da OMS foi atrás de ver quem era,
quanto as pessoas que estavam na internet buscando, compartilhando informação, falando que estavam com problemas, com sintomas ou o que fosse, e que tinham a localização habilitada. Como se fosse gente, por exemplo, com o Twitter, com geolocalização, com os tweets marcados de onde foram feitos, para você ver de onde vem, e as duas ondas de casos e a circulação dessas pessoas se sobrepõem. Tanto as pessoas que o OMS rastreou, quanto onde as pessoas que falaram que estavam com sintomas estavam, se sobrepõem principalmente ao redor do mercado. Então, são 3 sinais diferentes. O sinal molecular ambiental, de ver as 2 linhagens do vírus com as primeiras mutações encontradas lá no mercado, principalmente ao redor de gôndolas, não, né? Das barraquinhas que vendiam especificamente cachorro guaxinim. Eu não sei dizer para vocês se tem um nome popular desse bicho ou se eu tenho um termo mais adequado em português, mas um bicho silvestre que a galera usa para comida lá. E das pessoas, tanto que buscaram atendimento quanto quem compartilhou em rede social que estava com problema ao redor do mercado. Então é um sinal de que detectaram a coisa cedo a ponto dos casos ainda estarem contidos ao redor do mercado. Bate com o número de casos que a gente viu e o número de mortes para uma região que, mesmo sendo tão grande, tão urbanizada, não chegaram a 3 mil mortes. Então a situação inicial realmente foi, eles conseguiram detectar e segurar a doença no começo dela, ainda mais se a gente for comparar com hoje, né? O vírus também não era tão transmissível lá, mas são 3 fontes diferentes apontando que a doença, que os primeiros casos, que o vírus deve ter realmente saltado para humanos aí no mercado, e mais de uma vez, pelo visto, para a gente ter linhagem A e B. Não prova conclusivamente que não é um escape de laboratório, tá? Não prova conclusivamente que foi aí que a coisa aconteceu, mas são evidências muito fortes a favor disso, cada vez mais empilhando. Vou fazer para vocês a reconstrução mais provável em torno disso, não quer dizer que seja a única, tá? Não estou batendo martelo para nada aqui. Provavelmente o que aconteceu é que algum grupo desses bichos convivia com morcegos e pegou o coronavírus de morcegos, provavelmente aí ou pangolim ou cachorro guaxinim, agora que eles estão citando bastante nesses estudos como mais provável, e esses bichos foram levados para o mercado, provavelmente já doentes, já com o vírus circulando entre eles, onde quer que seja que eles estavam sendo criados e mantidos fora de Wuhan, porque seria, também vai fazendo analogia ao que a gente vê aqui no Brasil, você tem mercados de criação de animais silvestres na China, existe todo um negócio ao redor disso, já falei por aqui que isso acontece, em que o bicho é silvestre, mas ele é capturado e criado em cativeiro e reproduzido em cativeiro para depois ser vendido como comida. Não sei dizer se é o caso desse mamífero em particular, isso é possível acontecer, mas e aí nesse tipo de criação que é super inadequada, que não vai ter inspeção sanitária, que não vai ter um bom acompanhamento, você vai ter os bichos todos amontoados e pegando doença. Então se a gente já vê, por exemplo, os minks com circulação do SARS-CoV-2 na Europa, pode ter acontecido uma coisa parecida aí com os bichos de criação que eles tinham para alguma carne que era vendida no mercado, e aí esse vírus já estava estabelecido, já tinha se diferenciado, acumulado mutações nesses bichos, quando ele passou a ser vendido, levado e negociado ali no mercado, e as pessoas começaram a pegar a doença lá mesmo e infelizmente passar para quem estava ao redor e para os seus parentes. Então bate com o que a gente já viu com a entrada do vírus da SARS em 2002 para 2003, com a civeta que era criada lá também para virar comida, e bate com os achados que a gente tem de vírus parecidos com SARS-CoV-2 em morcegos na China e na Ásia como um todo. Falei no último episódio sobre os morceguinhos do Laos, com o vírus mais próximo do SARS-CoV-2 que a gente já viu até aqui, e acabei de falar com vocês do que a gente está vendo acontecer com os cervos, né, com o vírus circulando. Então esse SARS-CoV-2 é um vírus bastante promíscuo, ele consegue infectar outros animais, a gente já viu o caso em hiena, a gente já viu o caso em grandes felinos, leão, leopardo das neves e por aí vai. A gente já viu o caso em gorilas, a gente já viu o caso em hamsters, a gente já viu o caso em animais domésticos, principalmente gatos. Então ele é um vírus que consegue, mesmo depois de adaptado a humanos, saltar para outros mamíferos. O que fala pra gente que é provável que a mesma coisa já tenha acontecido antes, como parece ser o que aconteceu no mercado. Então a gente tem um caso típico de um vírus respiratório, de morcegos, pelo visto, que deve estar circulando em alguns outros animais aí que eram vendidos no mercado, mas que infelizmente
talvez para tentar esconder evidência de quem quer que seja que estava vendendo e para a galera não querer problema e dor de cabeça por estar vendendo bichos que não podiam ser vendidos no mercado ou que não estavam sendo vendidos nas melhores condições. A gente talvez não tenha como rastrear até o fim e saber, mas já está chegando bastante próximo disso. Surpreendente para esse período aqui, 2 anos de pandemia, a gente já tem esses bons sinais de onde a coisa veio. Mas é o que a gente tem de resultados mais novos. Como eu disse, não é um martelo, não quer dizer que não teve vazamento em outro lugar, mas deixa ainda mais evidente e mais claro que o ponto focal de disseminação dessa doença foi o mercado. Provavelmente essa ou aquela barraquinha num canto específico do mercado de carnes, que é onde a maioria dos testes ambientais deu positivo ali, onde a coisa pode ter começado. Tem um mapa mesmo do mercado e um cantinho do mercado ali onde parece que os casos estavam concentrados, e um pesquisador com quem eu já trabalhei, já interagi e já visitou meu laboratório na época que eu trabalhava na USP, que é o Ed Holmes, foi para lá em 2019 e tirou fotos daquelas barraquinhas por ver que justamente era um canto que tinha muito bicho amontoado e muito bicho diferente. Então não é muito coincidência isso acontecer, é uma coisa que já chama atenção, e como eu já disse, mercado de carnes com animais silvestres na China é de longa data que a gente fica atento a isso, desde a década de 80 e 90, principalmente 90, por conta da gripe aviária. Então é meio que um problema anunciado que já podia acontecer. Talvez daqui para frente coisas que são importantes ter primeiro, essa parte eu não vi, não sei dizer para vocês o quanto de política internacional influencia nisso ou não, mas eu queria muito ver os resultados de quem trabalha no Centro de Virologia de Wuhan para tirar de vez essa possibilidade ou continuar com ela em mente. E agora, sabendo que tem as sequências das amostras ambientais do mercado, seria interessante ver se nessas amostras, se nisso que coletaram, também não dá para recuperar o DNA de quais eram os bichos que eram vendidos nesses lugares onde esses testes deram positivo. Isso seria uma boa forma da gente saber o mais provável hospedeiro do SARS-CoV-2. A gente já falou de pangolim por aí, agora estão falando do cachorro guaxinim, ou do guaxinim cachorro, que é vendido lá. Parece ser mesmo um intermediário para a gente ter 2 eventos diferentes de salto para humanos acontecendo. Se fosse um evento ao acaso, uma coisa muito rara que aconteceu ali, muito difícil de acontecer, a gente veria uma entrada só e não 2 repetidas do vírus por aqui, mas a gente deve ver isso com o tempo emergindo. Mas fica o resultado aí para vocês. Então, reforça ainda a noção de que aconteceu essa transmissão do vírus para humanos ali no mercado, e a gente está próximo agora de saber até onde, como e por que isso aconteceu ali. Perdão, eu falei que a fotografia do Ed Holmes era de 2019 e é de 2014, quando ele visitou lá. Então, é de longa data e é meio que o que se espera que aconteça, onde ainda existe esse tipo de comércio, onde ainda existe esse tipo de incentivo. Espero que tenham todos uma ótima semana, espero que a gente continue vendo uma tendência de queda aqui e que essa reversão recente no Brasil seja só um engasgo por conta das festas. Sei que estão que estão tirando a necessidade de uso de máscara em muitos lugares. Ainda recomendo para vocês, em lugares fechados, se cuidar e usar máscara sim, especialmente para os mais idosos. E vamos seguir acompanhando para ver o que está acontecendo no Reino Unido e na Europa, se é a BA2 ou o que mais explicaria esse aumento de hospitalização e mortes por lá. Aliás, esse aumento de hospitalizações por enquanto, talvez óbitos mais para frente, que a gente está vendo recentemente. Trago mais notícias por aqui se a gente souber de alguma coisa. Abraço para todos, beijo na mucosa e a gente se vê numa próxima. Ou se ouve.